Vocês conhecem aquele ator chamado Bruce Willis, um ator de Hollywood bem famoso, que fez um filme chamado Duro de Matar, outro filme famoso dele também, o Pulp Fiction. O Bruce Willis foi um ícone dos anos 80, dos anos 90. E, infelizmente, nas últimas semanas, ele foi diagnosticado com um tipo de demência, a demência chamada frontotemporal. E hoje eu queria discutir um pouquinho sobre esse tipo de demência. Vamos lá para o vídeo? Bem, demência é um termo bem genérico que refere-se a um distúrbio na cognição do paciente. O que se refere à cognição? Cognição é quando a gente pensa em memória, raciocínio, planejamento e execução de tarefas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 5 a 8% da população acima de 60 anos tem algum tipo de demência. E especificamente hoje a gente vai estar falando sobre a demência frontotemporal, que a gente imagina, né, pelos estudos, que existe uma prevalência de aproximadamente 0,5 a 1% da população mundial com esse tipo de demência. Como o próprio nome já diz, esse tipo de demência acomete lobos frontais e lobos temporais, que são responsáveis pela personalidade, pelo comportamento e pela linguagem do paciente. Então, você imagina um quadro, né, uma doença que acometa esse tipo, essa região, ela vai alterar a personalidade do paciente, o comportamento do paciente e, eventualmente, a linguagem do paciente. Ao contrário da doença de Alzheimer, que agride principalmente a memória, esse tipo de demência, ela atua alterando basicamente a personalidade, a comunicação do paciente, a linguagem e a empatia do paciente. Então, você imagina uma pessoa, um paciente de 65 anos aproximadamente, que começa a ter algumas dificuldades de relacionamento, às vezes perde o freio na fala, não tem muito discernimento, fala algumas coisas que são indiscretas, perde um pouco a vergonha. São sinais realmente desse tipo de demência. E tudo isso provoca um isolamento do paciente, né? Seja por ele mesmo, às vezes ele pode perceber o que ele está passando ou fazendo, e às vezes ele não percebe, só que as outras pessoas começam a se afastar do paciente. Então, justamente para evitar passar por situações indiscretas dessa forma. Então, ele começa a ficar mais isolado, e isso é um grande problema, tanto para o paciente quanto para a família. Embora as causas da demência frontotemporal não sejam muito bem conhecidas, acredita-se que existe uma forte tendência genética, inicialmente genética, e alguns fatores de risco, como, por exemplo, lesões cerebrais traumáticas prévias, algumas doenças vasculares com piora no fluxo sanguíneo cerebral, são possíveis causas desse tipo de demência. E o diagnóstico desse tipo de demência é difícil, porque eventualmente você pode confundir, né? A gente pode confundir um quadro de um paciente que fica mais retraído, né, com receio de tá falando muito, porque ele percebe que eventualmente ele fala muito, pode ser confundido com um quadro de depressão, com um quadro de ansiedade, e isso é muito importante a gente estar avaliando no consultório para diagnosticar de fato isso, e eventualmente pode até estar relacionado. O paciente pode ter o quadro de demência frontotemporal e ter quadros também de depressão ou ansiedade relacionados. Infelizmente, nós não temos um tratamento específico para esse tipo de demência e muito menos a cura disso, né? O que nós temos são terapias alternativas com tratamentos comportamentais,
para ajudar a melhora da qualidade de vida do paciente e da família, eventualmente tratamento de algum sintoma, seja ansiedade ou depressão, com alguns ansiolíticos, estabilizadores do humor, para ajudar o paciente a estar descansando, eventualmente o paciente muito ansioso evolui com insônia. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando numa avaliação médica, num consultório. Ficando muito importante o cuidado multiprofissional. Então, no tratamento de um paciente desse, a gente precisa de avaliação do médico, neurologista, psiquiatra, geriatra, para avaliar o paciente como um todo. Precisa da avaliação e acompanhamento psicológico, com terapeuta ocupacional, fonoaudiológico, fisioterapeuta. Então, precisa de todo esse arcabouço de profissionais trabalhando com esse tipo de paciente para ter uma melhor qualidade de vida. Junto com isso, os familiares e cuidadores também precisam desse apoio, né? Porque muitas vezes a gente acaba não sabendo o que fazer. Então, o médico também ele vai atuar ensinando a família, ensinando os cuidadores a melhor forma como lidar com aquele paciente naqueles momentos. Por isso é muito importante o médico estar muito presente no tratamento desse paciente para oferecer suporte emocional e prático para a família e os cuidadores. Em resumo, a demência frontotemporal é uma doença muito devastadora que altera a vida e a qualidade de vida do paciente e altera a qualidade de vida da família, né? Então, você tem um problema social relacionado a isso. Pensando dessa forma, precisa ser bem diagnosticado e precisa ser bem tratado. É importante lembrar que medicamentos, assim como terapias alternativas, são usadas para melhora da qualidade de vida do paciente e da família. E é super importante lembrar, o tratamento desse tipo de doença, ele tem que ser individualizado. Cada pessoa é de um jeito, cada organismo é de uma forma. Então, não adianta você imaginar que um remédio vai dar certo, que deu certo para um paciente, vai dar certo para outro. Por isso é muito importante a avaliação individual do paciente, o estudo junto aos familiares e cuidadores, para ter um ótimo tratamento e a melhora da qualidade de vida do paciente, que é isso que importa. Eu quero desejar uma boa sorte para o Bruce Willis, para a família dele e para os nossos pacientes e familiares que têm essa condição demencial. Não é uma situação fácil, não é uma situação simples. Ninguém imagina, né, que teremos um quadro demencial, seja nosso ou seja na nossa família, mas infelizmente quando aparece nós temos que trabalhar com isso e tentar fazer o nosso melhor. Por isso que eu estou aqui tentando fazer o meu melhor e torcendo para que os familiares consigam fazer o melhor para cada paciente e que a gente consiga juntos dar uma oportunidade de uma boa qualidade de vida para esses pacientes. Estamos juntos. Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por permitir que eu consiga te passar alguma informação eventualmente valiosa e que fique à vontade, se vocês precisarem de alguma discussão, de alguma sugestão, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários ou nas redes sociais. Eu espero estar ajudando as pessoas e vamos em frente, seguir em frente, que seja um diagnóstico ruim, ou um diagnóstico não tão ruim, a gente está aqui para tentar ajudar e vamos servindo dessa forma, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até em breve.